Vamos conversar agora com Luana Dufay, vice-presidente executiva de Novas Energias da Tecnip-FMC, e com Fábio Passarelli, consultor sênior de implantação de projetos de P&D da Petrobras. Luana, obrigada por estar aqui com a gente. Eu começo te perguntando sobre um lançamento recente da Tecnip-FMC, tecnológico, que é o HFP, né? São linhas flexíveis híbridas. Me explica como é isso. Bom, HFP significa Hybrid Flexible Pipe, e de maneira bem simples, é basicamente uma combinação do flexível atual com uma solução de compósito à base de fibra de carbono, e que essa fibra de carbono é altamente resistente às condições de pressão e corrosão, que a gente encontra principalmente nos campos de pré-sal, alguns campos fora do Brasil e também alguns projetos de captura e transporte e injeção de CO2. É um produto altamente industrializado e que a gente pretende estar desenvolvendo aí aqui no Brasil nos próximos anos. Por se tratar também de um produto à base de fibra de carbono, ele é extremamente leve, e isso permite com que a gente tenha um processo de manufatura, por ser altamente industrializado e leve, muito mais eficiente, e também uma instalação muito mais eficiente, que faz com que, como consequência, a gente consiga instalar esse produto mais rapidamente e ajudar na antecipação do primeiro óleo. A gente vem trabalhando no desenvolvimento dessa tecnologia há alguns anos. Durante essa trajetória, a gente a gente fez a aquisição da Magma, que era uma empresa que era detentora dessa tecnologia do compósito, e hoje a gente está trabalhando juntamente com a Petrobras num plano de qualificação para ter a solução definitiva do pré-sal com esse produto e com a intenção de fazer a fabricação desse produto tão inovador aqui no Brasil. Como é? Em termos de prazo, você tem uma noção de quando é que pode estar pronto para ser usado? Depende, a gente tem um produto que é com foco nos 6 polegadas e 8 polegadas, e nesse momento a gente está em discussão com a Petrobras com relação aos requerimentos da Petrobras para entender qual é exatamente o prazo de qualificação necessário para atender esses requisitos da Petrobras. É um produto que também diz muito sobre todo o processo de transição, de busca do setor em eficiência. Sem dúvida. E pelo fato dessa tecnologia também ser altamente industrializada, quando você olha o processo fabril dessa tecnologia, comparado com o processo fabril que a gente tem hoje do flexível típico, ela também emite menos emissão de CO2. Então, ela realmente é uma solução definitiva, com menos emissão de CO2, e que vai permitir a Petrobras desenvolver os campos do pré-sal com uma solução definitiva. E tem uma outra tecnologia que a gente estava conversando antes, que é o Subsea 2.0. Me explica o que é também. O Subsea 2.0 nada mais é do que uma plataforma de produtos configuráveis e industrializada. De maneira bem simples, é um conjunto de produtos e componentes pré-projetados, onde os clientes podem selecionar esses produtos para configurar a sua solução de acordo com as necessidades do seu projeto. De uma maneira bem simples, pensando um pouco na indústria automotiva, quando você vai comprar um carro, você chega lá e você está pronto ali a comprar um carro, não existe nenhuma engenharia a ser feita naquele momento, Você pode escolher algumas configurações que você quer no seu carro. Eu quero automático, eu quero essa cor X, eu quero a gasolina e não a diesel, ou seja. E não existe nenhuma engenharia associada a essas definições, porque já foi tudo essa engenharia já foi toda pré-feita. E qual é o ganho? E o Subsea 2.0, a plataforma, é exatamente esse mesmo conceito. É realmente você fazer toda a engenharia antes, e você tem essas configurações, e com base nesse portfólio de configurações, você define qual o produto que você vai precisar de acordo com as necessidades do seu projeto. E qual a grande vantagem disso? Como vantagem, você tem um prazo de entrega menor, você tem um produto de maior qualidade também, e você tem uma execução mais segura, porque você tem menos variabilidade, e você tem mais repetibilidade. Então, é realmente algo que acho que foi uma transformação na indústria do óleo e gás. Quando a gente olha, por exemplo, pensando em 2025 especificamente, todas as árvores de natais que a gente vendeu no mundo inteiro, mais de 50% dessas árvores usam essa plataforma, e quando a gente olha especificamente as árvores dedicadas a águas ultraprofundas, a gente está falando de 70% das árvores usando essa plataforma.
Aqui no Brasil, a gente já tem alguns clientes adotando essa tecnologia, essa plataforma 2.0, e muito com o foco de ter um cronograma mais consistente, uma operação mais segura e uma antecipação do primeiro óleo. Tem ganhos financeiros também, ganhos de valor? Na hora que você consegue antecipar o seu primeiro óleo, né, então naturalmente, né, o cliente, isso gera mais valor para o cliente. Esse é o nosso grande foco, sempre em geração de valor para o cliente. E essas duas tecnologias, essa plataforma e também o HFP, vão ser produzidos, quer dizer, a Subsea não é a produção, né, mas já tem aqui no Brasil, e o HFP será produzido no Brasil inicialmente? O HFP, a intenção é ter essa tecnologia sendo fabricada no Brasil, sem dúvida. E com relação ao 2.0, a gente já fabrica 2.0 no Brasil hoje na nossa fábrica de equipamentos. Então tá, agora vamos partir para o HiCep, que é um equipamento que é muito interessante. Eu acompanhei uma celebração, né, de lançamento do projeto. E aí, Passarelli, eu passo para você me explicar para quem vai nos assistir como é que é o HiCep, de onde surgiu, que desafios foram pensados para desenvolver essa tecnologia. Obrigado pela pergunta, eu adoro falar sobre esse assunto, né? Eu sou suspeito. Então vamos lá, assim, a gente tem o pré-sal brasileiro, que realmente é uma província petrolífera fantástica, né? Se a gente olhar das 10 maiores descobertas de óleo e gás do mundo dos 10 últimos anos, 3 estão aqui no nosso quintal, na Bacia de Santos, né? Que é Búzios, Tupi e Mero. Então realmente é fantástico, mas não tem almoço de graça. Alguns desses campos, eles vêm com o fluido de reservatório contém muito CO2, né? Então a gente tem campo desde 25% de CO2, 45%, 78% de CO2. Tá? E uma RJO elevada, né? RJO é a razão gás-óleo. Quanto tem de gás em relação para ao cada óleo? barril produzido, quanto vem de gás junto. Resumindo, é isso. Né? Então é o seguinte, pré-sal, algumas reservas têm RGO elevado e teor de CO2 elevado, né? Ou seja, produz muito gás, mas uma parte grande desse gás é CO2, e o impacto direto é na planta de superfície. Quanto mais gás e mais contaminante, você fica com a planta de superfície mais pesada, maior, mais completa, precisa de mais equipamentos. Se você tem mais equipamento, ela fica mais pesada, precisa de mais solda, mais material, então você vai na direção de aumentar CAPEX, aumentar OPEX e aumentar o lead time. Então a gente tinha esse desafio muito claro desde que o pré-sal foi descoberto. E aí, mais ou menos em 2013, né? E aí agora cabe destacar que o HiCep é uma tecnologia com DNA puramente brasileiro. Brasileiros que façam um desafio pensaram como resolver de forma inventiva, criativa, né? Então, em 2013, os cientistas da Petrobras, eles descobriram, né, se deram conta de que esse gás do pré-sal, que o pré-sal tem um monte, cheio de CO2, se a pressão for um pouco maior que aquela habitual que a indústria do petróleo sempre usou, né? Porque a indústria do petróleo quer tirar o gás, né? Separar o gás do óleo, então quanto menor, melhor. Historicamente 10 bar, depois no pré-sal 20 bar, separou, todo mundo feliz, né? A gente descobriu que se tivesse um primeiro flash, uma primeira separação a 150 bar, 180 bar, esse gás rico em CO2 tem comportamento de líquido. Então, assim, o CO2 ele é vilão para um monte de coisa, mas para isso ele é mocinho, né? Assim, ele é mocinho. Então, uma vez o gás se comportando como líquido, isso destravou o potencial de se desenvolver um processo. A gente falou, se ele se comporta como líquido, eu posso separar. Se eu posso separar ele se comporta como líquido, eu posso usar bomba centrífuga de líquido. Bomba centrífuga de líquido submarina existe, existe, né? Então, assim, note que o HiCep é uma grande ideia, mas ele acaba colocando peças que já existem, que a gente domina quanto sociedade, quanto academia, quanto indústria, mas colocados numa condição um pouco diferente, né? Um pouco inusitada, né? Então, daí a gente começou a desenvolver esse projeto. E qual é o grande impacto dele? Lembra, eu falei que o topside grande, né? Pesado, né? Para dar uma ideia para vocês, um aspecto típico do pré-sal, 60%, 65% dele é destinado para tratar, processar esse gás. Então, é o grande impacto no peso, no custo, no lead time do topside, no prazo de construção. Se você tira grande parte disso e coloca lá embaixo, então, diretamente, você está o quê? Reduzindo o CAPEX, reduzindo o OPEX e reduzindo o lead time, podendo acelerar o primeiro óleo.
né? Reduzindo o número de pessoas também na plataforma. Aí, por exemplo, se você tira essa grande quantidade de gás cheio de CO2 lá embaixo, você reduz o inventário de hidrocarbonetos circulantes. Então você aumenta a segurança, né? Segurança diretamente proporcional ao inventário de hidrocarboneto. Se você aumenta a segurança, você está reduzindo o quê? A exposição ao risco de pessoas, né? Então, assim, vai tudo na linha positiva, né, de agregar valor aos nossos projetos. Por último, vale destacar que, além disso tudo, o HICEP ainda é a primeira tecnologia do mundo submarina que vai ser captura de carbono, né? Ele vai ser capaz de capturar milhões de toneladas de carbono por ano e reinjetar diretamente no reservatório, o que também é fantástico, ainda mais hoje em dia que não há como se falar de um novo projeto de produção de óleo e gás sem levar em conta a pegada de carbono, né? Sim, sim. E qual é a perspectiva de usar o HICEP em outras... vai ser feito um teste ainda, né? Em Mero 3. Isso. E a perspectiva de usar em outras plataformas futuramente, né? Aprovado o teste, existe essa chance? Primeiro falando do teste, né? Realmente ele vai ser validado em escala comercial em Mero 3, foi o contrato que nós assinamos com a Tecnip FMC, que é a nossa grande parceira nesse desenvolvimento. Essa unidade de escala comercial foi escolhido o Mero porque Mero é perfeito, né? Ele tem CO2 elevado, cerca de 45%, tem RGO elevada, então é o ambiente perfeito, né? Tem tudo que a gente precisa para validar de forma categórica que a tecnologia é robusta e funciona. Então Mero 3 vai ser o primeiro. E aí sobre outros campos? Agora que todo mundo é especialista em HICEP, né, os nossos ouvintes também, fica claro, né, que, então, uma vez qualificada, uma vez validada a tecnologia, estamos trabalhando arduamente para isso e vamos conseguir, qualquer campo que tem CO2 elevado, ele é candidato para o HICEP. Ele tem potencial para o HICEP, além de adicionar valor, estender platô de produção, reduzir a intensidade de emissões associadas a essa produção. Então a gente está falando aí de qualquer prospecto exploratório novo, do pré-sal ou não pré-sal, que eventualmente tenha CO2, e alguns campos velhos conhecidos nossos, como por exemplo, Búzios tem teor de CO2 um pouco mais elevado, Lula, as outras regiões de Mero, Júpiter, né, que também é conhecido da mídia, que tem CO2 elevados. Todos esses são reais candidatos potenciais a receber essa tecnologia e colher os benefícios da aplicação de uma tecnologia tão inovadora como essa. Prazos de teste, quando é que deve acontecer o teste do protótipo do HICEP? Isso, o primeiro protótipo do HICEP, ele vai ser instalado e começa a operação em 2028. Luana, então agora volto contigo, né? Porque o HICEP, a Tecnip FMC é parceira né, no desenvolvimento desse módulo. Qual a perspectiva e qual o plano de industrialização? Eu não sei como funciona isso, como é que tem a patente, mas me explica isso, né? Como é que a Tecnip está pensando em industrializar, se há possibilidade? Sem dúvida. Bom, primeiramente a gente está muito honrado em poder participar desse projeto ao lado da Petrobras, com pessoas aí tão competentes e tão qualificadas e com um excelente time, espírito de equipe, né, que sem dúvida vai fazer toda a diferença, né, na execução desse projeto, porque você pode imaginar a complexidade e sem o parceiro e sem a colaboração correta, né, não tem como a gente ter um resultado de sucesso. Então esse lado tá bem resolvido. Com relação à industrialização, a gente está muito focado na industrialização e eu sempre falo isso, quem me conhece já sabe que isso é um mantra meu. A gente não está aqui para entregar um projeto, a gente está aqui para entregar um produto, para reduzir custo, para reduzir lead time e viabilizar o HICEP para muitos outros projetos, como o Passarelli falou. Então, hoje a gente tem alguns grandes focos na execução do projeto. Um foco hoje é antecipar algumas qualificações que a gente tem ao longo ainda do projeto, né, para tentar prever qualquer problema que a gente possa ter o mais rápido possível para que a gente possa juntos endereçar essas dificuldades. Então, o foco grande é nessa qualificação, na antecipação de algumas qualificações. Outro foco, como eu falei, é na industrialização, em tentar padronizar o máximo possível dentro do projeto, da execução desse projeto. Então, é algo que a gente está bastante focado. E uma outra coisa que é bem interessante, inclusive eu estava falando com o Passarelli ontem, é sobre a estruturação do Digital Twin. A gente está trabalhando também na estruturação de um Digital Twin, porque o sistema de controle do HICEP, ele vai ter aí por volta mais de 200 sensores. Então, esse sistema vai estar lendo todos esses sensores em campo para permitir que a gente possa entender tudo que está acontecendo, né, operacionalmente, e que a gente possa otimizar e melhorar a performance desse produto como um todo. Com relação à execução desse projeto, o centro de gravidade desse projeto é aqui no Brasil, né, no nosso centro de tecnologia que fica ali no Fundão.
Esse centro está conectado com todos os nossos outros centros de tecnologia do mundo, o que permite a gente capitalizar também conhecimento e lições aprendidas lá de fora, aqui e vice-versa. Então, isso é algo muito positivo. O time está todo mobilizado lá também. A gente vai estar utilizando praticamente todos os ativos que a gente tem da Tecnip FMC no Brasil. A gente vai utilizar a nossa fábrica de flexível, a gente vai utilizar a nossa Base, que é uma fábrica de rígido, a gente vai utilizar a nossa fábrica de equipamentos, a gente vai utilizar a nossa base de serviços. A gente tem diversos fornecedores super estratégicos também baseados aqui no Brasil. A gente tem uma parceria super robusta com a Unifei, né, com a parte acadêmica também. Então, a gente tem um ecossistema super robusto, né, para a execução desse projeto. E como o Passarello falou, é uma tecnologia brasileira e acho que a gente, né, ninguém pode falar, a gente tem muito orgulho, né, de estar podendo participar dessa jornada e, quem sabe, realmente transformar a indústria de óleo e gás. E aí o HICEP vai poder ser depois vendido pela Tecnip FMC para outros projetos fora Petrobras? Uma coisa que é importante pensar quando a gente fala do HICEP, né, tem um HICEP, o sistema em si, que a patente é a da Petrobras, então qualquer aplicação dessa tecnologia, desse sistema, como ele tem que ter a aprovação da Petrobras, mas esse sistema como um todo, ele tem, e tem os parceiros também envolvidos, né? Esse sistema como um todo, ele tem 4, que a gente chama blocos tecnológicos, né? A gente tem o sistema de separação, que é um bloco tecnológico, a gente tem o sistema de bombeio, a gente tem o sistema de distribuição elétrica e a gente tem o sistema de controle. E todos esses blocos, eles podem também ser utilizados de maneira isolada ou combinada para outras aplicações, né? Por exemplo, campos com baixa pressão, campos com um óleo um pouco mais pesado, subsea to shore, né, long tie back. Então, esses blocos tecnológicos, eles também podem ser aplicados de combinações diferenciadas que não HICEP em outros projetos. Então, o que a gente fala que é o opportunity set, né, a quantidade de oportunidades que a gente tem ao redor disso, vai também além do HICEP, dado esses building blocks que a gente tem como parte dessa solução principal. Muito bem, muito obrigada. Você quer falar mais alguma coisa sobre o HICEP? Só ratificar, né, essa questão de que, além de ter uma tecnologia de DNA brasileiro, teve toda uma etapa de de-risco em desenvolvimento conjunta feita no Brasil, envolvendo a academia. E quando a gente tem esse tripé, né, a indústria, cliente final que vai usar, um super parceiro e a academia, não tem como não dar certo, né? E assim, é um motivo de grande orgulho para todos nós, que agora na etapa final, né, é a última etapa agora, né, para chegar na maturidade. A gente tem todo esse pacote de execuções aqui com a Tecnip FMC no Brasil, né, com centro de gravidade no Brasil, com diversos subfornecedores do Brasil que geram empregos e, mais do que isso, gera conhecimento de ponta no país, que além de produzir um HICEP, vai nos habilitar a desenvolver outras tecnologias ainda mais desafiadoras que o HICEP. Né? Eu digo que tecnologia catalisa conhecimento, né? E tecnologia. Então, o grande objetivo é realmente ter essa questão positiva do ponto de vista de inovação no Brasil, no nosso país. Um dos projetos dentro da cláusula de PDI da ANP, né, que utiliza recursos. Que é importante destacar também, né? Além disso tudo, o HICEP ainda é executado com os recursos da obrigação de PDI, né, de PID, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, definido pela Agência Brasileira de Petróleo. Então você vê que é todo um conjunto, né? O ecossistema é perfeito, né? Academia, indústria, empresa de petróleo e o órgão regulador tendo total apoio de fomento de se chegar num desenvolvimento grandioso e complexo como esse. A gente pode afirmar, né, que o HICEP, quando a gente olha em processamento submarino, hoje ele é um dos maiores projetos de PID do mundo em execução, né? Então isso traz muito orgulho para todos nós que somos brasileiros, né? Gente, muito obrigada. Sucesso aí nos projetos. Muito obrigado, foi um prazer.